E aí, gente, meu nome é Daniel e hoje eu vou estar fazendo meu primeiro vídeo de xadrez. Esse aqui vai ser meu primeiro vídeo e vai ter a série tentando chegar até os 2000 rate. No momento eu tenho 1100 e eu quero chegar até os 2000. E eu vou mostrar uma partida que aconteceu hoje, acabei de jogar e o que eu pensei para fazer ela. Então, vou mostrar. Nesse começo do jogo eu tava desenvolvendo peça, como tá aparecendo aí pra vocês. E uma coisa que eu percebi bastante é que eu gosto bastante de tacar o bispo ameaçando o cavalo. Aqui eu até tomei um susto porque não era pra eu ter mexido o bispo naquela hora não, mas mesmo assim eu gostei da posição porque a estrutura de peão dele estava bem danificada e ele já não podia dar o rock grande. E eu tava pensando nisso também. Aqui eu tava pensando, será que eu desenvolvo o bispo tirando o peão da frente? Ou será que eu dou o rock? Eu falei, vou dar o rock já pra deixar meu rei em segurança. Então ele deu o rock, falei, agora tá na hora de ver o bispo. Eu tô aqui o peão lá na frente. Na frente não, uma casa só, né? Pra já tá com o peão na mira. Com o peão na mira. Foi o meu bispo dando um raio-x no peão, né? Aqui eu tava pensando, será que tá na hora de atacar? Será que tá na hora de jogar um peão D3, D5? Falei, vou tacar peão D5 de uma vez, né? Já é pra acabar com esse bispo me atacando aqui. Pelo menos pra tampar um pouco. Então ele tomou, eu tomei de volta. Aí agora já tava pensando, se ele tomasse meu bispo, eu ia tomar de dama. Entendeu? Do jeito. E também, aqui eu percebi um negócio, ele tinha percebido que eu também ia, se ele não tomasse, eu ia tomar lá e eu dar um duplo no... Duplo não, eu ia pegar o peão dele, né? Pegar o peão de graça. Agora eu tava pensando, será que eu sacrifico lá o bispo? Falei, vou sacrificar. Mas não agora, né? Porque senão a dama não chega. Então eu vou tacar a dama em D6 pra eu conseguir levar a dama lá. Eu acho que aqui ele não tava vendo muito essa ameaça de bispo, porque ele tacou a torre. Mas eu acho que ele tava fazendo uma boa pressão no peão de E. Peão de E5. Porque se eu bobear, tipo, não que ele tava fazendo muita pressão que eu não conseguia segurar, né? Porque o cavalo tá defendendo e a dama também. Mas eu falei, vou ir lá, parece um lance bonito. Porque aqui eu já tô abrindo a diagonal do rei. Aí eu falei, agora que eu vou tacar. Taquei o bispo lá por causa que se eu tacasse dama em G6, eu ia conseguir dar um checkmate. Ele ficou pensando aí, falando, aí, não é tão simples. Eu até pensei que ele ia tacar o bispo na casa de E5, mas aí, ou outra coisa que eu não falei, ou talvez torre, mas talvez o mais perigoso mesmo que eu tava vendo aqui, talvez, seria se ele, deixa eu ver, se ele avançasse ali, tipo, a torre dele voltasse, alguma coisa assim. Só que aí ele jogou esse, eu tomei ali. Eu acho que ele tava tentando preparar a torre. Ele ia colocar a torre na coluna aberta. Eu tomei o peão, ameaçando dando um duplo, né? Dar um duplo no rei e na dama. Ele percebeu, ele não é bobo, aí ele percebeu. Aí se eu só não me engano, eu lancei a dama na coluna de 6. Na verdade não, eu deveria ter tacado a dama ali mesmo, né? Mas aí eu lancei o cavalo já pra ameaçar a dama. Só que aqui ele teria que ter voltado a dama pra não levar esse aqui, ó, esse checkmate. Porque aí agora é cheque. Quer dizer, não é um checkmate agora, né? Mas eu acho que o melhor lance seria uma dama ali. Porque senão ia uma hora ou outra, né? Da checkmate.
Aqui tá bem pra mim por causa que a coluna tá aberta. Só que não é o mate agora por causa. Na hora eu não vi, né? Mas o cavalo tava protegendo. Então o rei volta dele, né? Porque não tem outra casa pra botar. Daria pra atacar o cavalo ali, né? Mas daria uma boa pressão. Talvez esse daí fosse melhor, né? Aqui, eu tava pensando no jeito de atacar. Eu não tava conseguindo achar um jeito. Tipo, tava aberto, mas não tava tanto por causa que o cavalo tava tomando a cada de G5 e não dava pra atacar a dama lá, né? Aí eu taquei o cavalo, porque era o único momento da cheque. Só que aí eu vi, tem a casa de F3. Eu até movi, F1, né? Falei errado. F1. Eu até movi lá como é o nome? O rei dele. Aqui eu tava pensando em dar checkmate na filha do fundo, né? Se ele não percebesse, eu já ia atacar o checkmate na filha do fundo. Só que aqui tinha um mate muito melhor que eu ia fazer depois. Perceba que depois que eu fiz a. Eu percebi um negócio. Ele vai mover o bispo dele pra casa de C1. Ele até demora um pouco. Ó, aqui tinha mate em H3. Ele teria que vir pra cá em H2 e achar mate. Só que eu não fiz, eu fiquei encurralado aqui. Aqui eu tava sem saída. Mas eu falei, eu não vou trocar não. Se eu trocar, eu tô lascado. Como é que eu vou atacar? Eu tô com menos material. Se eu trocar as damas aqui, não vai dar certo. Eu vou voltar a dama. É melhor eu voltar, porque senão, se eu trocar, já era. Não dá pra atacar o cavalo ali, pra eu continuar o ataque. Ele não chegava em nenhuma casa que desse ao rei, pra ter checkmate. Aí eu falei, eu vou voltar pra a dama na casa de H5 pra defender o peão. Por causa que se a dama tomar esse peão, eu vou, eu vou tomar de cavalo. Depois vai ser torre, depois vai ser dama. Se bem que o cavalo já ia pegar um bom material na dama. Só que aqui eu preferi voltar a dama mesmo. Só que aqui depois eu percebi que tinha bispo pro cavalo e ele ganhava um peão a mais. Aí eu percebi também. Mas aqui eu volto a dama pra casa de H5. Eu até, se vocês viram, eu até perto nas peças. Depois que você percebe aqui. Por que você não pensa na hora que você vai jogar? Você só pensa depois que já fez. Campeonato que eu participo também é assim. Eu faço um lance, demoro 3 minutos pra fazer o lance. Depois de um segundo que eu fiz o lance, percebi que o lance era errado. É sempre assim. Impressionante. Que ele tomou, né? Como eu falei que ele ia fazer. Ele ganha um peão. Nesse momento que ele tá com 2 peões a mais, eu tô lascado. Eu tô lascado. Porque eu perdi, tá? A maneira de fazer certo. E agora o que eu tava pensando é o seguinte: eu vou colocar a minha torre pra atacar, porque senão eu vou melhor começar a ter desenvolvimento, vou dominar essa coluna antes. Só que eu percebo, mano, se acontece se ele jogar esse bispo aí, aí eu faço. Não, não vai dar certo não. Eu tomo de dama, ele toma de dama e eu tomo também. Então eu ganho um bispo. Eu fico com um peão a mais, né? E aqui ele toma, eu domino a coluna, ele taca de novo. Aqui que eu percebo, será que eu tomo ou será que ele toma? Aqui eu já tava assim, mano, será que eu tomo ou eu tomo? Eu tomo, acho que eu tomo. Mas aí eu percebo, ixi, se eu tomar, ele vai com a dama dele em C7. Se eu tomar, e a dama C7, eu vou ter que voltar tudo. E aqui você vou estar perdido. Eu vou tacar o meu cavalo ali pra ter alguma chance de eu conseguir um contra-jogo. É que eu já tava quase desistindo. Vou confessar aqui que eu tava desistindo já. Só que eu falei, ainda tem uma esperança. Um pingo de esperança ainda existe. Se ele errar uma vez, eu ganho. Aqui eu tava pensando, eu vou tacar o cavalo aqui, só que ele vai ficar cravado. Se ele ficar cravado, eu tô lascado. Mas esse cavalo não tá protegendo o peão de F, né? Então tá um pouquinho melhor. Só que aí ele faz um lance. O lance que condenou a derrota, né? Nesse lance aqui eu tava tipo, velho. Tô lascado. O lance que ele fez
foi simplesmente, demorou alguns segundos pra fazer, foi cavalo em F3. Aqui eu pensei rápido, falei, dama em H3 ganha o jogo. Dama em H3 ganha o jogo. Só que eu tava pensando, né? Acontece, né? Jogar dama H3. Ele passa pra cá o rei. Eu tomo de cavalo. Ele vai ter que tomar de dama, senão não tem como. Depois que ele passa, eu tomo o cavalo dele. Se ele tomar de dama, eu tomo a torre dele com a minha torre. Que foi mais ou menos assim, ó. Trau. Ele pensou um pouco. Não tinha outro jeito, senão é. Não, tinha, não, nem checkmate, não tem nem outro jeito. Olha só, às vezes você quer pegar a dama dos outros e se. Peraí, falei tudo errado, né? Às vezes você quer tomar a dama dos outros e o checkmate na sua frente. Aí eu tomei e a checkmate. Eu ganhei, mas não foi uma vitória muito bonita, né? Mas ganhei, não foi uma vitória muito esplendosa, né? Como dizia. Mas eu ganhei. Cheguei a 1116. Olha lá, 71 de precisão. Olha como é que tava melhor do que eu. E esse aqui foi um erro, como eu falei. E no finalzinho mesmo que eu comecei a ficar melhor. Aqui eu tinha que fazer a mesma coisa que eu fiz no final, né? No final eu redimi. E o melhor lance do jogo foi isso aí. Isso aí foi uma capivarada dele. Aqui, isso aqui também não tinha visto. Mas o que eu ia jogar aqui, né? Aqui é checkmate. E tipo, tava aquela chance que eu perdi, foi aquilo lá. Então, aqui o vídeo acabou. E tchau.